As empresas do setor elétrico são conhecidas por serem boas pagadoras de dividendo e terem resultados mais estáveis. Por conta disso, eu levantei quais são as empresas do setor que são mais recomendadas pelos analistas agora no mês de setembro. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para você que não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, que é para não perder nada aqui no canal. Eu sempre busco trazer vídeos, trazendo conteúdo de qualidade. Também quero pedir para você que deixe o like e que comente aqui se vocês têm alguma dessas empresas do setor elétrico. Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz, né? Eu peguei algumas empresas do setor elétrico com base em valor de mercado e liquidez. Ou seja, tem que ser empresas que tinham no mínimo 5 bilhões de reais de valor de mercado. Então a gente tem aqui 13 empresas listadas. São empresas que têm um bom número de recomendações, ou seja, tem bastante analista cobrindo. Aqui nessa última coluna, número de recomendações são o número de analistas cobrindo essas empresas. Então, por exemplo, a gente tem aqui que a Eletrobras tem 9 analistas cobrindo, então a gente tem 9 recomendações podendo ser de compra, venda ou manutenção. E o que eu fiz foi levantar quais eram aquelas que tinham um maior percentual de recomendações de compra. E depois disso, eu elenquei as top 5 e trouxe um pouquinho dos dados sobre essas top 5 empresas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que são as top 5 mais recomendadas do setor elétrico. Começando então, a gente tem as ações da Neo Energia, Neo E3. Essa é uma empresa muito forte na parte de distribuição e de transmissão. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que quando a gente olha para o dividend yield projetado para essa empresa, a gente tem dividend yield aí na casa de 4 a 5% nos próximos anos. Então, para 2023, a gente tem aí 4,5% mais ou menos de dividend yield. Lembrando que a Neo Energia é uma empresa que tem feito bastante investimento, eles ganharam algumas concessões no segmento de transmissão de energia, e por conta disso acaba que eles têm que reter um pouco do pagamento de dividendos para fazer os investimentos necessários para esse crescimento. Eu não acho negativo a empresa fazer isso, mas a gente tem que ficar um pouquinho de olho na questão de alocação de capital, ou seja, eles têm conseguido comprar bons ativos, se eles têm conseguido alocar o capital de uma maneira eficiente. Aqui o que a gente tem é o resultado, né, o retorno das ações da Enel Energia ao longo desse ano. Então, no ano, as ações têm um retorno aí de 3,5%, ou seja, de lado. Só que a gente vê aí que teve um bocado de sobe e desce. Então, as ações chegaram a bater os R$18,80, R$18,80. Teve também um período ali que as ações caíram bastante. Isso aqui foi logo depois que eles ganharam algumas concessões no último leilão de transmissão. O mercado achou que a empresa pagou um pouco caro e por conta disso deu uma batida no preço das ações. De lá para cá a gente vê uma boa recuperação das ações, a Neoenergia, mas assim, ao longo do ano, como eu comentei, as ações estão de lado. E quando a gente olha como é que estão as recomendações, para mim essa é a empresa com maior upside entre as empresas privadas. Então, quando a gente pega aqui o preço médio, o preço-alvo médio é de R$25, as ações hoje estão aí na casa dos R$16,50. Então seria um preço, né, um upside possível aí de mais de 50%. Quando eu converso com algumas pessoas, eu nunca cheguei a modelar de fato a Neoenergia, mas já peguei alguns modelos para ver de sell side. E de fato, essa é a empresa que tem aí a maior TIR real entre as empresas privadas. Ela tem 86% de recomendações de compra, ou seja, das recomendações, né, desses 14 analistas que estão cobrindo Neoenergia, 86% tem recomendações de compra, nenhum dando recomendação de venda. Aqui o que acaba pegando um pouco na Neoenergia, como eu comentei, é a questão de alocação de capital e de governança. Então a empresa teve uma questão, por exemplo, de royalties sendo cobrados pelo nome da Iberdrola, que é a empresa controladora da Espanha. Existe um certo receio também de que, como as empresas na Europa podem passar ali um certo problema, a gente tem que ficar um pouco de olho de como é que o acionista controlador vai fazer com a empresa. Então, se ele vai exigir que a empresa pague mais dividendos para conseguir socorrer um pouco o acionista controlador. Mas, de fato, a Neoenergia deve ser a empresa aí com a maior TIR real entre as empresas privadas do setor elétrico. E aí, na sequência, agora a gente entra na Auren, Aure 3. Essa é uma empresa que nasceu aí da junção de duas outras empresas. A Aure é uma empresa focada na geração de energia. Então, para quem não conhece, eu já falei um pouquinho sobre, sobre os setores, os segmentos do setor elétrico que a gente tem na Bolsa, que é distribuição, transmissão e geração. A Aure, ela se foca na parte de geração de energia. Isso daqui é de um relatório do pessoal do Goldman Sachs, em que eles colocam o seguinte, né, que boa parte hoje da geração de energia da Auren está na parte hidro, né, são as hidroelétricas da empresa, uma parte menor ali na parte de geração eólica. O que acaba acontecendo? Eu não gosto muito do setor de geração hidroelétrico, porque o Brasil ele passou por algumas
algumas secas na última década, e eu tenho um certo receio de o que que pode ter sido cíclico e o que que pode ter sido estrutural, ou seja, o que que será que a gente teve alguma mudança permanente em termos de capacidade de geração das usinas hidrelétricas no Brasil? Eu acho que isso aqui é uma grande dúvida. A Auren, inclusive, tem aumentado a sua exposição em outras, gerações, né, em outras matrizes de geração de energia. No caso, eles têm um pipeline grande na parte solar e também um pouco de expansão na parte eólica. Então a tendência aí é que a 2026 eles vão ter mais ou menos metade da geração vindo de hidrelétrica e a outra metade de eólicas e solares. Essa é uma empresa que tem 90% de recomendação de compra e o preço-alvo médio está na casa aí dos R$ 18,83, um potencial upside aí de 27%. Eu olhei também alguns modelos de sell side, e a Auren é provavelmente ali uma das maiores tiers, né, uma das maiores taxas internas de retorno das geradoras, das empresas de geração de energia, são as que a gente chama de gencos. Como eu comentei, assim, eu fico um pouco receoso na parte da geração das empresas hidroelétricas. Então tem que olhar um bocado quais são as usinas. O próprio sistema hidroelétrico ele é bastante complicado. Existe a questão de mecanismo, né, o MRE, do GSF, enfim, bem complexo. Por conta disso, assim, eu fico um pouco receoso das empresas geradoras de energia, em especial das usinas hidroelétricas. Na sequência, em terceiro lugar, a gente tem as ações da Alupar. Essa é uma empresa que tende a ter um crescimento dos seus dividendos nos próximos anos. É uma empresa mais focada no segmento de transmissão. Essa é uma empresa que eu tenho na minha carteira. Já comentei um bocado sobre ela, inclusive tem o vídeo falando um pouco sobre a Alupar. A Alupar teve uma alta recente, até por conta disso eu reduzi um pouco minha exposição. Eu tenho algo como 5% da minha carteira de ações em Alupar. É uma empresa que eu acho que combina uma boa perspectiva de dividendos para os próximos anos, tem negociado numa TIR real bacana, e das empresas de transmissão, para mim, é a minha favorita. Então, hoje a empresa conta aí com 92% de recomendação de compra, e para mim é a maior TIR, né, a maior taxa interna de retorno entre as empresas do segmento mais focadas na transmissão. A gente pode notar que o preço-alvo médio está em R$ 31,66, o que daria um upside médio aí na casa dos 13,5%. Como eu comentei, até por conta disso, eu reduzi um pouco minha posição. A hora que a ação bate ali os seus R$ 28, 28,50, até um pouquinho para cima, a gente tem uma TIR real ali na casa dos 8, 8,5%. Não é uma TIR real ruim, mas para mim é ok. Na sequência, em segundo lugar, a gente tem as ações da Equatorial EQTL3. Esse é um dos cases de maior sucesso na bolsa no setor elétrico. Eu acho que eles têm uma equipe fantástica. O pessoal da Equatorial faz um trabalho primoroso em termos de gestão, tá? De crescimento, enfim. É uma empresa que conseguiu entregar resultados absurdos, eles conseguem pegar empresas do setor, assim, do setor estatal, né, empresas públicas, fazer um turnaround, tirar aquele mato alto e renovar as empresas. Eles fizeram isso aí com a Celpa, com a Semar, ganharam alguns outros leilões. Não é uma empresa que vai pagar grandes dividendos aí no curto prazo, mas tem uma boa perspectiva aí de médio e longo prazo. Quando a gente olha para a expectativa, né, como é que os analistas enxergam para a Lupar, perdão, para a Equatorial, a gente tem um preço médio alvo de R$ 29,50, o que dá aí um upside médio de 18%. Ela tem 93% de recomendação de compra e, como eu comentei, é uma das empresas mais bem geridas da bolsa. É uma empresa que hoje tem uma diversificação muito boa, então aqui eu trago para vocês o resultado, né, o retorno das ações da Lupar ao longo da sua história. E a gente nota que é quase que uma renda fixa, vai. Não chega tanto, mas a gente pode notar que ela é uma empresa reloginho. Então, entregou um resultado muito bom, multiplicou aí por algo como 9 vezes ao longo dos seus últimos 12 anos. Então, uma empresa muito competente. Um outro ponto também que eu enxergo na Equatorial, eles têm conseguido fazer uma diversificação, então eles têm conseguido se reinventar. Eles começaram no segmento de distribuição, fizeram revitalização de Celpa, Semar, ganharam o Cepisa no Piauí. Entraram também no segmento de transmissão, então eles têm aí um percentual razoável de transmissão no EBITDA deles, e também um pouco de geração, que eles começaram a entrar. Além disso, começaram a olhar também o setor de saneamento. A gente deve ter uma nova onda de privatização de empresas do setor de saneamento. A gente teve aí o marco do saneamento, que deve levar a um maior volume de empresas sendo privatizadas.
E a Equatorial é uma empresa que tem um histórico muito bom de conseguir revitalizar essas empresas estatais. Em primeiro lugar, a gente tem as ações da Eletrobras. Então, a Eletrobras é uma empresa que recentemente passou pelo processo de capitalização, foi uma forma de privatizar a empresa. Nos últimos 5 anos, a gente vê que as ações tiveram uma alta aí de 100%, ou seja, dobraram. Assim, uma alta razoável, nada absurdo. Eu acredito que tem muita coisa ainda para ser entregue. Uma empresa, o que a gente já viu no passado é que empresas que depois que passam por um processo de privatização, elas têm um ganho muito grande de revitalização, de corte de custos, enfim, as empresas do setor elétrico estatais, em geral, elas são muito mal geridas. Quando você tem uma mão do setor privado ali, é uma transformação muito grande. Essa é uma empresa que ainda também não deve pagar grandes dividendos no curtíssimo prazo, mas tem uma perspectiva um pouco melhor ali no médio prazo. Quando a gente olha para a parte de, assim, como é que estão as recomendações, essa é uma empresa que tem a única empresa aí que tem 100% de recomendação de compra, então todas as recomendações dos analistas são de compra. É uma empresa que hoje tem um preço médio-alvo de R$ 67,00, o que seria um upside de 45%. Como eu comentei, eu acho que empresas do setor público que vão para o setor privado, elas têm um potencial muito grande. Aqui eu acho que fica uma certa dúvida se não tem algum esqueleto por trás. Sempre vai ter essa dúvida, a gente sabe que é uma empresa que tem décadas de existência, tem processos e pode ser que apareça algum processo e quando é uma empresa pública, querendo ou não, o judiciário ele olha de um jeito diferente de quando é uma empresa privada para dar ganhos de causa em processos. E por fim, eu trago para vocês aqui uma tabela com todas as 3 empresas que eu levantei, como é que estão as recomendações de compra, de venda, o percentual de compra e o percentual de venda de cada uma das empresas. Como eu comentei aqui, a gente teve o nosso top 5 de empresas do setor. E a gente também tem o nosso bottom 5, são as empresas com o maior número, né, o menor número de recomendações de compra e o maior número de recomendações aí de venda. E aí lidera a Taesa, que essa é uma empresa que eu já falei um bocado. Sei que tem muita gente que é fã da Taesa, mas, e de novo, eu não tenho nada contra a empresa, mas é uma empresa que para mim hoje está cara. Poxa, então por que você não vai lá e shorteia? Porque o aluguel dela é muito alto. Então, assim, para uma pessoa que compra a Taesa e consegue alugar ali em 6, 7% ao ano, é um negócio interessante, só que você nunca sabe se esse aluguel vai se manter ou não, e se o preço da ação vai ceder ou não vai. Por conta disso, isso daqui é um pouquinho então do que são a tabela dessas empresas e do compilado que eu fiz sobre maior número de recomendações de compra e venda das empresas do setor elétrico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de ativarem o sininho para não perder nada, de deixar o like e de comentar se você tem alguma dessas ações, se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu traga algum detalhe um pouco maior sobre alguma dessas empresas, comenta aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.